Então, o primeiro passo é entrar naquele link que está disponível lá no Moodle, vir aqui em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Aí você já pode fechar esse link e você vai trabalhar nessa cópia. Esse arquivo é do primeiro capítulo do livro que eu estou utilizando com vocês, que é esse Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Então, quem quiser, esse livro está disponível na biblioteca online do IF, então pode pegar lá e ler melhor os conceitos, ele é bem didático. Então, ele traz um passo a passo, descreve melhor cada um desses conteúdos que a gente está trabalhando aqui. Eu tinha falado na aula passada que quem quisesse já se adiantando para olhar como que o Colab funciona, assistir algum tutorial sobre isso, mas quem não assistiu, eu vou falar brevemente sobre isso. Quando você quer criar um Colab do zero, não é pegar um link que eu enviei, você quer fazer um seu. Você vai vir aqui no seu Drive, novo, aqui onde você cria um novo documento, vem em mais, tá aqui, Google Colab. Clicou aqui, você vai abrir um documento do Colab novo. O Colab, gente, ele serve para rodar códigos em Python, que é a linguagem que a gente vai utilizar, mas ele também tem a opção de você digitar texto aqui. Então, para te ajudar na organização, comentar o que é que você está fazendo, para depois você lembrar. E ele já vem com uma IA embutida que te ajuda em algumas coisas. Então, como que funciona a estrutura aqui do Colab primeiro para a gente entender? O Colab ele já é conectado com o seu Drive, mas se você precisar de usar algum arquivo que está diretamente no seu Drive, você vai precisar conectar com o seu Drive e aí vai ficar aqui os seus documentos quando você conectar. Aqui é onde você põe o nome do seu arquivo. Então, põe aqui o nome que você quiser. Ele salva online, então você não precisa ficar preocupado de ficar salvando o arquivo, você editou, ele está salvando. E aqui ó, você tem a opção de criar um novo bloco de código ou um novo bloco de texto. Um bloco de código é em Python, né? Um bloco de texto, caso você queira escrever alguma coisa, comentar aqui. Então, ó, se eu quiser comentar alguma coisa, por exemplo, como conectar ao meu Google Drive. Pois conectar ao meu Google Drive. Pronto. Agora, eu quero... Aqui tem uma setinha para você poder mudar a ordem dos blocos. Então, agora eu quero o bloco de código abaixo do de texto. E como que você vê direitinho que é diferente o bloco de texto do de código? O de código sempre vai começar com essa setinha de executar aqui, para você realmente executar aquela célula. Então... se eu colocar... E aqui, se você quiser colocar texto, eu quero colocar esse texto já dentro do meu bloquinho de código. É só você colocar o hashtag antes, que aí o que tem o hashtag fica de verdinho e o Colab não vai executar isso como se fosse um comando, ele simplesmente vai ignorar essa linha que está com hashtag. Então, o hashtag aqui serve como comentário. Então, tudo aquilo que você não é de linguagem Python mesmo, é só para você saber o que você está colocando ali. Aí, por que é tão importante também você usar os comentários aqui no Colab? Como eu falei anteriormente, a gente já tem um IA aqui, que é o Gemini, que vai ajudar você com seus erros no código, as dificuldades que você tiver. Então, na hora que eu coloquei aqui, ó, como conectar ao meu Google Drive, o Gemini já me dá uma ideia de código para fazer isso. E se eu concordar, é só eu clicar na tecla Tab, ele já deixa esse código pronto para mim. E aqui é exatamente isso que eu preciso. Para conectar meu Google Drive, é exatamente esse comando aqui, de montar o Drive. Se eu colocar para executar, ele vai aqui, ó, você quer permitir acesso desse notebook, que é chamado de notebook, isso aqui. Deixa eu só liberar acesso aqui. Pode falar, Arthur. Ô, professora, não está aparecendo essa sugestão debaixo do meu
Aqui, eu coloquei hashtag como conectar o meu Google Drive. Você deu Enter? Aham. E aí não? Quando eu tô dando Enter, ele tá saltando uma linha, né? Aí eu dou Shift Enter, ele meio que cria outra aba, mas sem aparecer a Sem aparecer o legenda. comentário. Talvez seja porque você nunca utilizou e a sua IA ainda está aprendendo sobre isso. Pode ser isso que está acontecendo. Mas todos esses códigos aqui eu vou mostrar para vocês, vai ter salvo, você vai poder copiar e colar, mas a partir do momento que você vai usando, ele já vai aprendendo o que você está fazendo e aí ele vai começar a te sugerir. E você pode fazer perguntas para o próprio ChatGPT ou para o próprio Gemini aqui, eu vou mostrar como que faz isso. Mas aqui, eu coloquei esse código, ele vai pedir, ó, esse código é para conectar meu Google Drive. Então, ele vai perguntar se eu concordo, se eu quero conectar. Aí, ele vai perguntar qual conta que eu quero conectar. Então, é importante que vocês estejam usando o e-mail institucional de vocês, até porque quando eu compartilho algo com vocês, eu libero para o domínio do IF Goiano, né? Então, aqui, ó, quando está rodando essa bolinha aqui, ele está em execução. Quando ele termina de executar aquele comando que eu dei, ele vai dar essa setinha verde aqui, ó, igual do WhatsApp, de que a mensagem foi lida, aqui é de que o comando foi executado. Então, agora montou o meu Drive. E ele montou aqui, ó, nesse endereço, Content Drive. Então, se eu vir aqui, ó, tá todos os arquivos do meu Drive aqui, ó, todas as minhas pastas. Então, eu posso vir aqui e usar. Quer ver? Eu acho que eu tenho alguma base de dados aqui, vamos ver. Pode falar, Manuel. Professora, só sobre a questão do e-mail, eu consegui acessar o meu aqui sem abrir o chamado. Conseguiu? O que você fez? Eu fui lá na aba lá dos chamados, aí tem as soluções que eles tiveram lá. Eu fui lá em redefinir a senha, aí eu fui lá, alterei minha senha do swap, mantive a mesma senha, só que eu fui lá em alterar a senha, né? Eu fui lá, cliquei em esquecer a senha no meu Gmail pessoal, alterei a senha, mantive a mesma senha, mas foi alterado, né, lá no swap, e aí quando eu digitei já no Gmail aqui, com a senha do swap, deu certo. Eu acessei, consegui acessar aqui agora. Ah, que bom. Então, gente, vai me dando backup aí, o feedback, se vocês conseguiram resolver. E aí, inclusive, o Marconi passou o e-mail da Vanilda, que é a secretária lá do mestrado. Caso vocês ainda encontrem dificuldade, não conseguiu resolver aí com esse chamado, mandem e-mail para ela, tá? Vou colocar aqui no chat. Vanilda. Tá aí. Alguém levantou a mão? Eu ouvi um barulhinho. Não sei se foi só mensagem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e perguntar, tá? Pessoal, então, depois que a gente conectou aqui no meu Drive, todos os meus arquivos estão disponíveis. Então, se eu quero acessar um determinado arquivo, eu posso simplesmente, igual aqui, ó, esse CSV que tem aqui. Eu cliquei com o botão direito nele, copio o caminho e vou colar aqui para eu acessar esse arquivo. Então, olha só, eu vou falar um pouco mais sobre as bibliotecas e tudo mais, mas esse comando é para eu abrir o meu arquivo, ler esse arquivo CSV e armazenar ele aqui num data frame e mostrar os primeiros itens que tem nessa tabela. Então, olha só, aqui ele me mostra as 5 primeiras linhas que estavam nesse CSV que eu carreguei aqui. Então, aqui está o cabeçalho e as colunas. Lá no Excel, nesses arquivos de planilha, a gente chama de planilha. Quando a gente traz aqui para o Python, a gente vai chamar de data frame. Então, essa tabela, quando eu carrego para cá, ela vai virar um data frame e eu vou precisar do Pandas, que é essa biblioteca aqui, para usar, para trabalhar com essas informações. Então, aqui, o que é importante que vocês aprendam sobre o Colab? Ele é um notebook online, então você vai conseguir executar tudo aqui usando a plataforma do Google. Então, vocês não precisam preocupar com a configuração do computador de vocês.
Vocês vão estar usando um computador do Google para rodar esses arquivos. Ele é sequencial, então, tá vendo? Ó, eu criei o primeiro bloquinho, o segundo bloquinho. Eu preciso executar eles nessa ordem, porque se eu executar primeiro esse daqui e depois o de cima, ele não vai ter conectado ainda no Drive, como é que ele vai acessar o arquivo que está lá dentro? Então, ele tem essa estrutura sequencial. E aquilo que eu falei antes, a gente tem um bloco de código, um bloco de texto. Então, aqui, ó, se eu quiser escrever o que é que eu vou fazer ali? Como acessar um arquivo CSV do meu Drive. Só que eu coloquei num bloquinho de código, né? Então tá errado. Vem aqui, eu falo que era um bloco de texto. Coloquei aqui. Se eu quiser editar esse texto, ó, eu quero colocar ele em negrito, quero colocar ele em itálico, tem tudo aqui. Pronto. Agora, vai ficar desse jeito. E se eu quiser mudar ele de posição, tem aqui, eu posso clicar e arrastar, colocar ele aqui. Ou usar a setinha. Então, agora ficou, ó. Primeiro bloco é como conectar meu Google Drive. Segundo, como acessar um arquivo CSV do meu Drive. E aqui está o código. Então, você pode sempre criar um bloco de texto, um bloco de código, ou usar os comentários aqui para descrever o que você vai fazer naquele bloco de código. Então, vamos voltar lá para o arquivo que eu compartilhei com vocês. Então, tudo isso que está aqui no início é bloco de texto. Vocês estão vendo que não tem a setinha no início para executar nada. Então, aqui é só realmente mostrando para vocês o que vai ser trabalhado, falando um pouco sobre as bibliotecas. Então, vamos lá, eu vou junto com vocês. Então, inicialmente, as bibliotecas que a gente vai mais utilizar são essas três. O Pandas é para trabalhar com os data frames, ou seja, essas tabelas de dados. Então, a gente vai usar o Pandas para trabalhar com as tabelas. Matplotlib, aqui está já descrito melhor. O Matplotlib a gente usa para gerar gráficos e exibir esses gráficos. A Seaborn também é para gráficos, só que são gráficos um pouco mais elaborados, com cores, são os gráficos mais bonitinhos. A NumPy a gente vai usar para manipulação de dados em formato de vetores e de matrizes, e o Pandas para manipulação de dados em formato de tabelas, tá? Então, essas são as principais bibliotecas, e a gente está usando aqui a linguagem Python na versão 3.5, tá? Então, no primeiro bloco de dados aqui, a gente simplesmente vai importar essas 4 bibliotecas. Essas bibliotecas, gente, é onde ficam salvos os recursos que a gente vai utilizar. Então, não tem como eu querer gerar um gráfico e não ter chamado ainda a biblioteca que tem os recursos para gerar esse gráfico, tá? Então, sempre no início do nosso código, a gente precisa chamar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Ah, se lá no meio vou precisar de uma biblioteca que eu ainda não chamei, posso chamar. Eu preciso chamar a biblioteca antes de utilizá-la, tá? Não precisa ser realmente lá no início do código, tem que ser antes de eu precisar dela. Então, aqui, chamei todas essas bibliotecas. Então, o comando import, vai importar a biblioteca, e o as é o apelido que você vai dar para essa biblioteca. Esse apelido é só para facilitar. Quando você for usar a biblioteca, você não tem que digitar o nome dela completo. Então, por exemplo, ó, matplotlib.pyplot. Toda vez que você tem que digitar esse nome desse tamanho, você colocou o apelido dela de PLT. Então, quando você precisar dela, você simplesmente vai digitar PLT, e é a mesma coisa do que você digitar aquele nome grandão ali. Então, aqui eu simplesmente estou importando as bibliotecas e dando apelidos para facilitar de chamar elas. E aqui um print só é uma mensagem para dizer se tudo isso foi executado de forma correta. Então, como eu falei, quando é bloquinho de código, sempre vai ter essa setinha aqui no início, e aí você vai clicar nela para poder executar. Lá no Moodle, eu também tinha colocado para vocês o link do dataset que a gente vai utilizar, que é esse Iris CSV.
Então, eu preciso que vocês entrem lá e baixem esse arquivo. Então, tá aqui, ó, base de dados Iris. Clica nele, fez o download aqui do seu arquivo. Tá aqui o download. Você precisa carregar ele aqui para o seu Colab. A gente vai fazer sem conectar com o Drive essa primeira vez. Então, você vem aqui nessa setinha para fazer upload do arquivo. Vai lá nos seus downloads, traz ele para cá. Ficou aqui, ó, do lado esquerdo, o seu arquivo. Vou renomear aqui, porque eu já tinha ele salvo, ficou como iris3. Vamos deixar só iris.csv. Vamos lá, gente. Todo mundo conseguiu fazer o download e o upload aqui? Eu só baixei. Tô fazendo o download da Iris aqui. Faz o download aí e aí carrega, faz o upload aqui depois. Professora, quando acabei de baixar aqui a Iris aqui, aí eu tenho que fazer o upload pro Colab, no Drive? Pro Colab, isso. Você tá com o Colab, esse link que eu mandei para vocês, você já fez uma cópia, né? Depois lá, arquivo, salvar como, no Drive. Você clica aqui do lado direito, nessa aba aqui, ficam os arquivos que você vai usar. Então aqui, do lado direito não, do lado esquerdo. Nesse lado esquerdo aí tem essa setinha aqui, que é onde você faz o upload, clicou nela, acha lá o arquivo que você baixou e põe abrir. Porque no meu Drive aqui, do e-mail estudantil, não tá zerado, não tem nada para poder puxar. Tá, mas você não vai puxar de lá mesmo, não. Você acabou de fazer o download do Moodle, né? Ele deve estar lá nos seus downloads. Vai lá, confere se lá nos seus downloads está o seu CSV. Wait, quando eu fui adicionar, aí deu um aviso, confira se os arquivos foram salvos em outro lugar. Os arquivos desse ambiente vão ser excluídos quando ele for encerrado. Tem algum problema? Não, é isso mesmo. É essa a grande diferença de quando você está fazendo igual eu mostrei nesse exemplo anterior, que você conectou no seu Drive e você está colocando o endereço de um arquivo que está lá no seu Drive. Esse aqui, quando você conecta direto no seu Drive, esse arquivo está no seu Drive e vai ficar lá. Agora, fazendo do jeito que está aqui nesse exemplo, que a gente só está fazendo o upload dele aqui, esse arquivo é temporário. Então, quando eu fechar esse Colab, esse arquivo vai ser excluído daqui. Então, essa é a grande diferença e por isso que eu quero que vocês usem o e-mail institucional a partir da próxima aula, para que todos os arquivos que a gente utilize estejam no Drive e a gente não perca ele cada vez que a gente fechar aqui o Colab, tá bom? Muito obrigada. Pode perguntar também. Eu vou fazer o upload no Drive que você... Na cópia do Drive ou no Colab do zero que você estava mostrando? Não, na cópia, nesse aqui, ó, que chama cópia da aula 1. Não, beleza. Aí você clica aqui nessa paginazinha que tem uma setinha e carrega eles para cá. Conseguiu agora, Manuel? Não, eu tô aqui no Colab da aula 1, aí eu tenho que fazer a cópia aqui, né, que eu já fiz o download, agora eu tenho que puxar para cá, né? Isso, agora você clica nessa setinha aqui de upload e vai lá na pastinha download sua, seleciona o arquivo e põe abrir. Qual setinha, professora? Eu não vi aí. Repete, por nessa favor. aqui, ó, do lado esquerdo. Que é uma paginazinha com a setinha. Ok. Quem conseguiu, já dá um joinha aí para eu ver que conseguiu. Já fez o upload aqui. Aqui já deu certo. Não dá o joinha. Aqui deu certo. Aqui. Conseguiu, Manuel? Aqui também. Obrigada, Jéssica. Manuel, se Não, você não quiser, consegui ainda não. compartilha sua tela comigo, então, que eu vejo o que está acontecendo aí para eu te ajudar. Por favor. Você sabe compartilhar a tela? É nessa setinha aqui, ó, do Meet. Sei sim, já vou mandar aí já, peraí. Tá. Professora, Oi. como eu ainda não consegui acessar o
Gmail, eu estou entrando pelo meu pessoal. Eu baixei a Iris, mas eu não estou conseguindo fazer o upload dela também. Não aparece nada, como se não tivesse baixado. Tá. Não tem problema você estar usando o seu e-mail pessoal. Na próxima aula eu vou querer que todo mundo esteja com o institucional para a gente não perder o que a gente vai fazendo, mas não tem problema hoje se você está usando outro e-mail, tem que funcionar normal. Manuel, clica nessa pastinha do lado esquerdo aí, essa que parece uma pastinha de arquivo. Ok, estou indo clicar lá agora. Ok do arquivo. Isso. Aí agora vai aparecer aí a pastinha de upload lá, que tem a setinha, tá vendo? Um pouquinho acima. Aqui, Isso, aí. Aí agora vai abrir, ok. Ok. Aí já apareceu, aí ele está aí. Aí, ó, iris.csv. Aí, vai com o mouse lá em cima do iris, sem clicar. Tá vendo que aparece 3 bolinhas aí do lado direito? Sim. Clica nela. Aí, copiar caminho. E aí você cola ali entre as aspas lá, ó, no meu tá barra contente, ali onde importa o arquivo. Barra contente iris.csv, dentro do código mesmo. Tá de vermelho ali, ó, entre aspas. Barra contente, barra iris.csv, tá vendo? Aqui, onde eu tô Isso, aqui. apaga isso aí e cola o seu. Provavelmente vai ser igual, mas só pra gente ver se tá igual o seu. Entre aspas, isso, tem que pôr aspa agora. Eu não precisava de você ter apagado a aspa, esqueci de falar. Põe aspas depois do CSV. Isso. Tá vendo que é o mesmo endereço que estava antes, mas no caso de vocês estarem salvando em lugares diferentes, é isso que vocês deveriam fazer. Eu preciso dar enter agora? Não. Não, e agora a gente vai continuar todo mundo junto, mas você conseguiu resolver. Obrigado, Tiene, você professora. conseguiu acompanhar aqui? Eu acho que é o mesmo problema que você estava tendo. Não, eu vou compartilhar a tela para fazer, Então, porque vai. eu Vamos tive que lá. fechar, está muito pequeno, não dá para... Tá. Não, só um minuto. Não faz diferença, tá, Arthur? Pode ser tanto 2 aspas quanto aspas simples. O que é imprescindível é que você abra e fecha aspas. Se você esquecer de fechar, vai dar erro. Ah, tá. Tiene, é porque você está abrindo um do zero, né? Eu passei o link para vocês. Esse link está lá no swap. Então, é esse link que... Tá, eu vou clicar aqui, mas eu tinha clicado por ele mesmo. Nesse link aqui do Colab, e aí você faz uma cópia. Eu vou mandar o link aqui de novo no chat, para você não precisar sair. Esse tanto de pastas que está aparecendo para ela, está aparecendo no meu também. E eu não Tá, essas pastas aí são do sistema, não precisam preocupar com elas. A gente não vai usar elas ainda. Tudo que a gente vai usar está nessa contente. Nessa pasta contente ali que a gente vai usar alguma coisa. As outras coisas a gente não vai usar. Só um minuto, professor. Eu coloquei o link ali no chat, se você quiser pegar de lá, tá, Tiene? Eu já entrei nele de novo aqui. Você pagou de compartilhar a tela. É porque abriu outra, aí eu vou ter que compartilhar a outra. Tá. Apareceu? Ainda não. Agora. Tá aparecendo. Não. Agora sim. Isso. Agora vai lá em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Isso. Aí agora abriu outra aba, você vai ter que ir para outra aba. Ainda não abriu, não. Demora assim mesmo? Ele tá dando a mensagem para você, ó, criando uma cópia. Deve ser sua internet que tá lenta. Pode ser. Aí abrir uma nova guia. Aí agora eu não consigo ver sua outra guia. Tá. Mas aí é a mesma coisa que o Manuel acabou de fazer. Você vai clicar nessa pastinha do lado esquerdo. Essa pastinha aí parece uma pastinha de arquivo. Sim. Aí já vai aparecer a de upload lá em cima, que é uma paginazinha com uma setinha para baixo.
Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui, que aí você vai ver. Achei. Né? E aí, agora você vai lá e seleciona a íris. Apareceu aqui embaixo. Apareceu, né? Isso. Então, agora vamos todo mundo junto. Então, Peraí, a minha Peraí, subiu. professor. Vai lá, Vinícius, o que aconteceu? Eu não sei se a minha abriu certo, não, também. Foi estranho aqui, não ficou igual do pessoal. Tiene, olha aqui no meu. O seu tá desse lado esquerdo, iris.csv? Isso. Isso, então é isso mesmo. Tá, Vinícius, quer compartilhar a sua para a gente ver o que está acontecendo aí? Nossa. Aqui, eu entrei no Content. Eu ponho para carregar. Isso. Aí ela vai lá para baixo. O meu tá fazendo isso também, Vinícius. Isso, é isso mesmo, é normal. Aí, só por via das dúvidas, Vinícius, clica com o botão direito lá naquelas 3 bolinhas e confere se o endereço que ela tá o mesmo que tá aqui, ó. É porque talvez salvou em outro lugar, mas aparentemente salvou aqui mesmo. Tá. Aí, gente, quem não executou o primeiro bloquinho ainda, pode executar aí na sua máquina. Tem que aparecer essa mensagem aqui, bibliotecas carregadas com sucesso. E aí, agora, a gente vai executar esse segundo bloquinho, que é para carregar a base de dados íris. Professora, eu acho que você pode me ajudar? Acho que o meu não deu certo também. Vai, compartilha sua tela então, Francisco, vamos ver. O caminho ficou diferente, porque como ela foi parar lá embaixo, aí ele não ficou dentro daquela pasta Content. Eu arrastei ela para dentro da pasta. Deu certo? Aí ela ficou com o mesmo vou caminho. tentar arrastar. Pode arrastar. Isso, arrastando, deu certo. Francisco, você compartilha sua tela? Vou compartilhar. Tá vendo aí? Sim. Eu acho que aconteceu a mesma coisa aí, ó. Ela tá ali embaixo. Tá vendo? Olha lá, iris.csv. É só você arrastar ela lá para a pasta Content que vai ficar com o mesmo endereço. Deu certo para mim aqui agora também. E arrasta ele para onde, professor? Mas mais fácil que isso, é só você clicar aí nas 3 bolinhas do lado direito da íris. Certo. E copiar caminho. Copiar caminho. Certo. Isso. E aí você cola ali dentro das aspas, onde está o content/iris.csv, no segundo bloquinho de código. Tá de vermelho ali entre aspas. Achei. Isso. Cola aí. Apaga esse aí e cola o seu. Isso. Certo. Pronto, pode executar. Executa primeiro o de cima e depois o de baixo. Mais alguém está com alguma dificuldade para carregar a base de dados? Todo mundo já conseguiu? Não, professora, eu também estou perdido. Quando executar, só vai aparecer na frente, né, professora? Quando você executar, vai aparecer aquele tracinho verde ali na frente, igual tá aqui, ó, no do Francisco. Aí executa o primeiro e depois o segundo. O primeiro e o segundo, tá? Juan, se você quiser compartilhar a sua tela, então, para eu ver qual que é a dificuldade que você está tendo. Deixa eu passar. Como eu também não consegui ainda logar no meu e-mail da instituição, eu estou no meu particular. Tá, não tem problema. Consegue ver? Sim. Clica ali do lado esquerdo naquela pastinha que parece um arquivo. Obrigada, Linha. Fiz aqui. Isso. Esse? Eu não estou vendo seu mouse. Aí. Essa pastinha aqui à esquerda, abaixo da chave, dessa símbolozinho da chave. Isso, essa pastinha abaixo do símbolozinho da chave. Quando você clica, né, eu acho que você está compartilhando a tela errada comigo. Você fez arquivo, salvar uma cópia no Drive? Já. Ou não? Já, né? Então, já, sim, já. Porque o que está mostrando para mim não é a cópia, está mostrando a minha.
consegue ver certinho a tela? É essa mesmo? Não está aparecendo a cópia, está aparecendo Peraí. o link da minha aula. Viu? Não. Mas vamos lá. Clicou nessa. Agora sim, agora sim. Ah, sim. Agora você clica nesse primeiro ícone aí do lado esquerdo, que é uma paginazinha com uma setinha em cima. Mais para cima um pouquinho. Do lado. Agora para baixo. Essa paginazinha com uma setinha. Do lado do X aqui, ó, tem um X entre chaves. Ah, aqui. Aí, não, para baixo. Tem uma setinha. Agora você só passou para o lado direito agora. Vai aqui do lado direito, tem uma página com... Aí, volta, tá. Vai em arquivos. Aí. Aí, tá vendo aqui a páginazinha com a setinha para cima? Do lado direito do X. Isso aí, isso. Clicou aí. Aí você vai achar lá o download que você já fez da Iris. Você já fez o download da Iris? Já? Não tá aqui. Então é por isso que não consegui subir ela. Tá, então volta lá no Moodle, faz o download dela. Ah, tá. Não, professor, eu vou assistir a aula gravada, porque senão a minha senha também foi redefinida e não tá dando certo. Ah, tá. Eu tô com acesso, porque o meu acesso do Moodle tá do mestrado. Ah, tá. E eles liberaram acesso novo e não tá funcionando. Mas pega aí que eu acho que eu consigo te mandar o link aqui, deixa eu ver. Ah, só que você não vai conseguir acessar porque não vai dar certo. Eles estão fazendo a troca do meu usuário. Tá. Mas então depois eu então pego vai gravada assistindo aqui e você Tá. faz depois acompanhando o vídeo. Combinado. Então vamos lá, gente. Executou o primeiro bloquinho, que era só para importar as bibliotecas. Executou o segundo bloquinho para carregar a base de dados Iris. A base de dados Iris, gente, é de uma espécie de planta, parece uma orquídea, e ela tem 3 classes diferentes. Então, tem a Iris setosa, a Iris versicolor e a Iris virgínica. E aqui a gente tem informação de todas elas. Acho que aqui não está falando muito sobre ela, mas aqui a gente vai ver sobre ela. Aqui, eu pedi só, então, para carregar esse dataset, né, esse arquivo CSV, e informar que os dados tinham sido carregados com sucesso. No terceiro bloquinho, eu quero que ele mostre para mim as 10 primeiras linhas, para eu ver se o arquivo foi carregado corretamente. Então, podem executar aí junto comigo. Esse exibe o data frame. Lembra que eu falei que a tabela, aqui, quando a gente carrega ela usando pandas, ela vira um data frame. Então, aqui 10 vai imprimir as 10 primeiras linhas. Se eu vir aqui e mudar para 20, ele vai executar as 20 primeiras linhas. Então, aqui, ó, a gente tem o identificador da planta, comprimento e largura da sépala, comprimento e largura da pétala, a cidade de origem daquela planta e a classe que ela faz parte. Aqui eu pedi para mostrar as primeiras, mas se eu trocar o head por tail, ele mostra as últimas. Então, vocês podem ver que aqui nas últimas já é outra espécie, ó, é a classe Iris virgínica. Mas não precisam mudar, não, gente, pode deixar lá. Juan, coloca seu microfone no mudo, por favor. Ué, pessoal, desculpa. Não, que isso. Vamos lá, gente. Então, aqui estou exibindo as primeiras, isso aqui é só para você ver se está carregando corretamente. A primeira etapa que a gente faz hoje, gente, a gente está trabalhando com a parte já de ciência de dados, que é o quê? Pegar os dados que eu tenho e tentar preparar esses dados para que um algoritmo meu de aprendizado de máquina consiga utilizar. Para que ele consiga utilizar, esses dados têm que estar com boa qualidade, não pode ter dado duplicado, não pode ter dado redundante, duplicado, a mesma coisa, né? Não pode ter dado com valor não preenchido, outliers, que são valores muito fora daquele padrão. Então, a gente precisa dar uma analisada nesses dados e ver se realmente os dados ali estão corretos. Então, aqui, a primeira etapa é a gente analisar se tem algum dado nessa tabela
que é irrelevante, que não vai me ajudar a treinar o algoritmo que eu quero. Então, o que eu quero aqui? Com base nessas medidas de sépala e pétala, eu quero que o meu algoritmo seja capaz de falar qual classe de íris é. Se é íris setosa, se é íris virgínica, se é íris versicolor. E aí, eu olhando essa tabela, tem alguns itens que não são importantes. Então, olha só, o identificador da planta não é necessário, porque eu já tenho, cada linha é uma espécie, é uma amostra, e a cidade de origem também não é importante. Francisco, acho que seu microfone também está aberto. Perdão, Francisco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesses dados aqui é excluir essas duas colunas que a gente não acha que é tão importante para o nosso algoritmo aprender. Então, como é que eu apago uma informação, uma coluna? Eu uso o comando drop. Então, o meu arquivo aqui, a minha tabela, eu armazenei no data frame que chama df underline dataset. Então, meu arquivo agora é esse, df underline dataset. Antes era esse aqui, né? O íris CSV, ele estava salvo lá no meu drive. Agora aqui eu armazenei ele em um dataset, um data frame que chama df underline dataset. Para eu apagar alguma informação aqui, eu tenho que falar se é uma coluna, se é uma linha. Aqui no caso é uma coluna e eu quero apagar mais de uma vez. Então eu coloco o identificador dessas colunas. Então drop é o comando para apagar. E aqui eu falo que é a coluna que chama ID planta e a coluna que chama cidade de origem. Então, mando apagar e peço para mostrar de novo as 10 primeiras linhas para ver se deu certo, se realmente apagou. Então, é só clicar aqui. Então, olha só, antes era esse aqui o data frame e agora é esse aqui. Só um minutinho. Então, antes, a base de dados tinha aqui a coluna ID e a coluna cidade de origem, e depois que eu rodo esse comando aqui, o drop, para apagar essas duas colunas, peço para imprimir de novo, você pode ver que agora não tem essas duas colunas. Pode falar, Arthur. Então, esse DF dataset, na verdade, é só um nome diferente para íris, né? Que já foi salvo no meu computador. Exatamente. Agora, todas as alterações que a gente está fazendo nesse arquivo df underline dataset. A nossa íris, a gente não está mexendo. Se você terminou aqui, o íris.csv continua sendo o mesmo arquivo. Se eu vier aqui de novo, ó, lembra que eu falei que é sequencial? Então, se eu executar aqui de novo, ó, abri de novo, carreguei de novo o íris, executei de novo o íris. Tá vendo? Tem identificador de planta, tem cidade de origem. Mas se eu executar o DF dataset, não tem. Porque eu mudei no arquivo DF underline dataset. Estou mudando aqui dentro. Em que momento que eu vou falar que a íris chama DF dataset? Aqui, ó. Quando eu carrego ela aqui no primeiro comando, tá vendo aqui, ó, eu fiz um PD, que é o Pandas, né? A biblioteca que trabalha com tabelas. Read CSV, leia o CSV. Só que eu estou pedindo para ela ler esse arquivo e salvar aqui, ó. Quando eu ponho DF dataset igual, eu estou falando que o DF dataset vai receber uma cópia desse íris CSV. Não, entendi. Entendeu? Obrigado. Gente, pode interromper toda vez que tiver alguma dúvida, viu? Não precisa ficar esperando eu terminar de falar, não. Pode levantar a mão e perguntar. Pode falar, Francisco. E esse DF dataset, a gente tem que abrir outro arquivo com ele ou não? Não, ele já virou um arquivo aqui. Então, aqui já é o DF dataset e já é o que a gente está trabalhando a partir de agora. Olha, quando eu peço aqui para exibir esse data frame, eu já pus aqui, ó, display, que é o comando para mostrar, DF dataset head é cabeça mesmo em inglês, as 20 primeiras linhas. Então, quando eu pus para imprimir isso, eu já estou trabalhando com o dataset, o DF dataset. O íris CSV eu só vou usar lá no início para carregar os dados iniciais. Ok? Ok, professor. Então, vamos lá.
Então, agora aqui fiz o drop, todo mundo pode executar esse comando aí também, o que está com o drop aqui, e se der algum erro, me chamem. Agora, tá, eu excluí as colunas que eu achei que era desnecessária, que não ia contribuir para o meu algoritmo conseguir entender qual íris que é de cada classe, né? Se é íris setosa, se é íris versicolor, se é íris virgínica. Agora eu quero verificar se tem dados faltantes nesse meu arquivo, porque aqui eu só vi as 10 primeiras linhas, e esse arquivo tem muito mais linhas do que isso. Então eu quero ver se esse arquivo em algum lugar tem dado faltante. E aí eu vou usar esse comando aqui, ó, que também é lá da biblioteca Pandas, que chama isNull. Eu quero ver se tem algum valor nulo, valor não preenchido. Então, é essa função aqui, vai analisar o meu DF dataset, verificar se tem valores não preenchidos e armazenar nessa variável aqui, ó. Sempre quando eu ponho um nome igual e na frente o comando, eu estou armazenando todo esse comando que eu fiz aqui nessa variável. Então, esse ID é para quê? Eu quero armazenar quais são as linhas que tem dado faltante. Eu não vou só mostrar onde tem dado faltante, se tem. Eu quero que me mostre e me fale o identificador daquela linha. Então, aqui, ó, na hora que eu executo, ele traz para mim, olha, na linha 23, na 24 e na 30, eu tenho dado faltante. Nas duas primeiras linhas, a 23 e a 24, eu tenho dado faltante na coluna largura da sépola. Então, esse NaN aqui, gente, é not a number. Quer dizer, não tem um número aqui. Então, não está preenchida. E na linha 30, não está preenchida no comprimento de pétala. Então, aqui a gente tem também um valor faltante. Quando tem valor faltante, a gente tem que tomar uma decisão de que a gente vai fazer nesse caso. E aí, cada caso é um caso e vocês precisam analisar o que vão fazer no caso de vocês. Aqui, são só 3 amostras. Eu poderia, por exemplo, escolher excluir essas linhas. Ah, tem dado faltante, eu não sei qual é o dado que deveria estar aí. Como são só 3 linhas, não vai impactar, assim, na quantidade de amostras que eu tenho no meu conjunto total. Eu posso simplesmente apagar essas linhas. Mas outra decisão que eu posso tomar é, por exemplo, fazer a média dessa coluna e substituir o valor faltante pela média. Eu posso substituir pela moda, pela mediana, posso decidir qual é a substituição que eu posso fazer aqui. Nesse exemplo, a gente criou uma função para substituir pela média. Então, o que eu primeiro faço aqui? Eu vou somar todos os valores daquela coluna que estão preenchidos. Então, aqui eu vou somar todos os valores não nulos, ou seja, todos os valores preenchidos da coluna largura de sépola e da coluna comprimento de pétala, que são as que têm dados faltantes. Então, somei todos os dados da coluna largura de sépola, todos os dados da coluna comprimento de pétala. Depois, eu calculo a média de cada uma dessas colunas. Alguém levantou a mão? Pode falar, Manuel. Professora, quando eu estou vendo o acompanhamento aqui de cada um dos códigos, mas se for para mim poder, por exemplo, selecionar aí, né? Selecionar apenas as linhas da base de dados com a coluna largura que não contém os valores. Se eu colocar o headtag e escrever essa informação, ele vai me dar um código já? Vai me dar um código ou não? Ou eu preciso saber todos esses comandos para poder fazer? Não, é isso que eu quero que fique claro para vocês. Eu estou explicando aqui a estrutura desse código, mas vocês não precisam saber criar esses códigos do zero. Vocês vão precisar saber usá-los depois. Então, por isso que eu coloco já o comentário aqui na frente. Então, olha, já está aqui o hashtag com o comentário do que cada bloquinho desse faz. Certo. Ah, você quer criar e não apareceu. No caso, acho que o Arthur falou que no dele lá não está aparecendo. Então, vou até testar aqui, ó. Vamos criar um novo bloco de código aqui. E vou copiar, ó. Quero aqui, selecionar apenas as linhas. Vamos ver se ele vai gerar para mim. Aqui, ó. Ele gerou para mim.
Na hora que eu coloco o comentário, aí ele aparece de cinza porque é uma sugestão. Se você der um tab, aí ele já vira código mesmo e você já consegue executar, tá? Ótimo, mas vamos beleza. supor que não gerou o código aqui para vocês. Vocês podem ir lá, abrir o chat GPT e perguntar: crie um código em Python que faça tal coisa. Por exemplo, que calcule a média da coluna tal. Então, vocês têm que aprender como dar os comandos para o chat GPT fazer o que você quer, né? Mas aqui tem o Gemini, que eu falei para vocês, que é a IA própria daqui. Então, eu posso, ó, tô numa dúvida, posso pôr aqui, ó, como deletar uma coluna do meu data frame. Vocês têm que aprender esses nomes. Quando eu carreguei uma tabela para cá, ela vira data frame. Então, vamos ver aqui o que ele vai me falar, ó. Então, ó, um método é usando o drop, e aí ele já te dá o código. Só que aqui, ó, nome da coluna tá em vermelho, você tem que colocar o nome da coluna que você quer. Então, eu posso copiar esse código aqui, ó, criei um bloquinho de código, colei. Então, qual coluna que eu quero apagar? Eu quero que apagar é a coluna ID da planta, né? Eu copio o nome da coluna que eu quero apagar, coloco aqui. Pronto. Se eu clicar aqui, e o nome do meu DF é DF underline data frame. Tem que estar o nome correto aqui. Não, DF dataset. Eu digitei errado. Tem alguma biblioteca que fica tipo assim, drop é apagar, read é adicionar, alguma coisa assim, ou não? A gente tem a documentação do Python, mas eu acho mais complicado vocês irem por lá, porque tem comando demais e aí vocês vão se perder. Então, eu indico que vocês usem ou o Gemini aqui. Então, por exemplo, você pode perguntar qual o comando para apagar uma linha agora, em vez de ser uma coluna. Aí ele vai te falar, ó, antes você punha drop, coluna e o nome da coluna. Agora, se for linha, você não precisa pôr, você basta pôr o index da linha que você quer. Lembra que aqui, ó, é linha 23, 24 e 30 que tem dado duplicado. Se eu quiser simplesmente, em vez de fazer essa média e substituir o valor faltante, eu posso vir aqui, ó, e apagar essa coluna. Então, vem essa linha. Então, DF, underline, dataset, drop e o index da linha que eu quero apagar. Então, se eu vim aqui colocar 23, ele vai apagar a linha 23. Então, sempre perguntando aqui, ele vai te explicando. E a outra questão deu erro, vou pôr alguma coisa errada aqui, só para vocês verem, ó. Errei o nome do meu dataset, errei o nome do meu data frame. Então, executei, ó. Olha o que ele me deu. Name df dataset is not defined. Não é definido. Mas vamos supor que eu não entendi o que está escrito aqui. Eu copio esse erro e coloco lá. Na minha IA. Ele vai falar, olha, verifique o nome do seu data frame, veja se ele está correto. Ou crie o data frame se ele ainda não existe. Então, ele vai te explicando ali quais são as soluções para aqueles erros, tá? E não precisem se preocupar. IA tá aqui, para resolver a vida de vocês, gente. Quando eu fiz graduação, a gente penava para achar, dava erro e a gente ficava lá realmente tendo que fazer isso que o Arthur perguntou aí. Tem uma documentação onde eu sei o que cada função faz. A gente tinha que ir realmente nessa documentação, olhar item por item e achar o que que resolvia aquele problema que eu estava tendo. Então, tanto o chat GPT quanto o Gemini aqui vai ajudar vocês com esses problemas, tá? Mas não precisem se preocupar, a gente vai fazer vários exemplos juntos antes de vocês irem fazer algo de forma mais autônoma. Então, por enquanto, é entender basicamente o que o código está fazendo aqui. Então, esse código eu fiz. Primeiro, somei todas as linhas preenchidas de cada uma dessas colunas, calculei. Aqui, ó, é a função para fazer a média. Então, ponto min, eu estou fazendo a média dessas colunas que eu tinha feito antes e a média pela classe. Então, não estou fazendo... Lembra que eu falei que são 3 classes diferentes? Eu tenho a íris setosa,
a íris versicolor e a íris virgínica. Então, se eu somar simplesmente aquela coluna inteira e fazer a média, eu estou fazendo uma média das 3 espécies que tem ali. Então, não é uma média que vai representar cada uma das classes. Como eu vi que todos os dados faltantes que eu tinha, eles estão na classe íris setosa, eu vou fazer a média só dos itens dessa classe específica. E aí, agora, aqui eu vou substituir esses valores nulos por esse valor da média que eu calculei. E aí, agora, eu peço para imprimir de novo para verificar se ainda ficou algum dado faltante. Então, na hora que eu executo esse bloco, olha lá, linha 23, 24 e 30, em vez de ter os dados faltantes, eu substituí esse valor pela média que foi calculada. Executaram aí, gente, esse bloco? Todo mundo? Estão me acompanhando? Sim, deu certo aqui. Ok. Agora, a gente vai ver se tem dado duplicado. O que são esses dados duplicados? A gente vai olhar aqui tanto duplicado quanto inconsistente. Então, duplicado é aquele que todos os valores estão iguais. Então, tudo coincidente. Isso não vai ajudar o nosso algoritmo, porque se o valor é igual, ele não tem mais a aprender naquele ali, naquela amostra, né? O que a gente aprende é quando tem alguma coisa de diferente. Então, vamos supor que eu estou ensinando o meu algoritmo a reconhecer pessoas. Então, se eu tenho foto de várias pessoas diferentes, ele vai aprendendo características diferentes. Tem pessoa que tem cabelo comprido, tem pessoa que tem cabelo curto, tem pessoa que tem a pele clara, pessoa que tem pele escura. Agora, eu colocar várias fotos da mesma pessoa não ajuda, porque aquelas características ele já aprendeu. Aqui é a mesma coisa, eu quero aprender a identificar quais flores são da espécie da classe íris setosa, quais são da versicolor, quais são da virgínica. Então, não adianta eu repetir a mesma flor. Eu preciso pôr flores diferentes e falar, ó, mesmo com essas diferenças, essas aqui são da classe setosa, essas outras aqui da versicolor e assim por diante. Então, não é interessante ter dado duplicado. E o inconsistente é o quê? Quando eu tenho o mesmo valor, mas a classe está diferente. É o exemplo aqui, ó, da 49 e a 50. Olha só, a linha 49 e a 50 tem as mesmas medidas de pétala e sépala, só que está falando que a 49 é da íris setosa e a 50 é da íris versicolor. Então, como? Se elas são exatamente iguais, uma é de uma classe e outra de outra classe. Então, alguma dessas duas aqui está errada. E os duplicados são aqueles que os valores são exatamente iguais, mas, e aí isso está repetido, eu posso manter só uma amostra. Então, nessa função aqui, podem executar, eu estou simplesmente verificando se tenho nessas colunas aqui, coluna comprimento de sépala, largura, comprimento de pétala, largura de pétala, se eu tenho alguma amostra duplicada ou redundante. E aí é uma função da própria biblioteca, gente. Aqui eu não estou fazendo nenhuma coisa manual. Lá na biblioteca do Pandas tem essa função que é analisar dados duplicados e inconsistentes. Então, ele já dá a resposta aqui, olha só, tem esse tanto de amostra aqui com duplicidade e inconsistência. Agora, eu vou criar uma função para tratar essas inconsistências. Essa primeira função aqui é simplesmente para deletar os duplicados. Então, ele está fazendo o quê? Mantendo só o primeiro. Então, drop, lembra que drop é a função para apagar. Eu quero apagar as amostras duplicadas e manter somente a primeira amostra. Então, podem executar esse código. E agora, vamos imprimir de novo. E a gente vai ver que não tem mais duplicado. Ficou apenas agora o que é inconsistente, que é aquela que tem as mesmas medidas, mas cada uma está de uma classe. Agora a gente vai tratar essas inconsistências. Essa daqui é a função para tratar a inconsistência. Como eu não tenho conhecimento, não sou um especialista nessa flor íris, eu não consigo olhar aqui e falar, não, aqui a amostra que está certa é a da linha 49, com essa medida aqui, isso aqui é uma íris setosa. Eu não tenho esse conhecimento, então não tem como eu tomar uma decisão a respeito de qual manter. Então, eu vou apagar as duas
amostras. Eu não sei qual é a correta. Agora, quando vocês estiverem analisando no projeto de vocês, vamos supor lá, a Camila está analisando uma amostra de café específico dela lá, e ela sabe, ó, quando tem essa medida aqui, esse é o café X. Então, ela pode vir realmente corrigir essa informação. Agora, se eu não sei, o melhor a fazer é realmente deletar. Então, aqui eu criei essa função que é para deletar os inconsistentes. Então, executei, agora não existe mais nenhuma amostra inconsistente. Vamos lá, executaram todos até aqui? Sim? Sim. Sim. Ok. Agora, gente, eu vou mostrar essa função que é o dfDescribe. O dfDescribe, df é o nome do dataset, né? Então, no caso, df underline dataset. Describe é uma função que vai apresentar as estatísticas sobre esse dataset seu. Então, ele vai trazer média, mínimo, desvio padrão, qual que é o primeiro, segundo e terceiro quartil, qual que é o valor máximo. Então, é mais para você ter um conhecimento sobre os valores que estão ali. Então, podemos executar. Também essa função é lá da biblioteca, então você só está chamando ela aqui. Então, ela traz, ó, quantas amostras, count é quantidade. Então, eu tenho 146 amostras de íris. Aqui está o valor médio, aqui está o desvio padrão, aqui está o valor mínimo, primeiro, segundo, terceiro quartil e valor máximo. Então, é simplesmente uma descrição geral dos meus dados. Normalmente, a gente pode encontrar dados que têm escalas muito diferentes. Então, aqui a gente está até trabalhando com uma escala ok, né? Que são centímetros, provavelmente, aqui, nessas larguras. Então, não tem uma discrepância muito grande entre esses valores. Mas pode ser que a gente tenha dados onde uma coluna eu estou trabalhando com centímetro, a outra coluna eu estou trabalhando com temperatura, a outra coluna eu estou trabalhando com intervalo de dados, de data, de período. E aí, se isso acontece, é interessante que a gente normalize esses dados para que essas diferenças de escalas não façam tanta diferença nos nossos cálculos. Então, aqui, logo depois do describe, a gente está usando uma função para normalizar esses atributos. Então, aqui, a gente vai fazer o quê? Essa função normalizada, o valor da média de cada atributo vai ser igual a 0 e o desvio padrão vai ser igual a 1. Então, essa função é simplesmente para normalizar esses dados. Então, se eu vier aqui agora, copiar esse describe aqui e executar ele de novo, depois da normalização, olha só. Agora, esses valores mudaram, né? Não estão mais igual estava aqui antes, com discrepâncias de valores muito grandes. Essa função aqui é uma função feita manualmente. Então, olha só, inicializou uma variável, criou uma forma de normalizar esses dados. Porém, lá na biblioteca que a gente está usando, essa daqui a gente não tinha importado antes. Essa biblioteca aqui já é uma biblioteca de pré-processamento de dados. E aí ela tem a função de normalização dos dados. Então, se eu quiser usar já direto uma função pronta da biblioteca, posso usar essa daqui e normalizar os dados usando essa função. Tá vendo, ó, que ficou diferente os valores. Deixa eu... Aqui, vamos rodar o describe. Aí, aqui sim, a gente tem normalizado usando essa função da Standard Scala. Então, duas formas diferentes de normalizar. Vamos lá, gente, pode executar até aqui, ó, onde está normalizando, usando a biblioteca sklearn pré-processing.
Até esse Professora? describe aqui, na verdade, que é para rodar. Oi, Gabriel. Como que eu vou saber diferenciar lá se eu coloquei todos os itens, se eu marquei eles lá para Se você executou, todos que você executou vai estar com essa setinha verde aqui, ó. Ah, do lado aí. Isso. Ah, Se certo. você esqueceu de executar algum, ele vai estar sem a setinha, tá? Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Agora, gente, daqui para frente, o que eu quero trabalhar com vocês? A gente vai fazer alguns gráficos para analisar esses dados e tentar extrair algumas informações. De novo, quanto melhor nossos dados estiverem, melhor o nosso algoritmo vai aprender sobre eles e ter um bom desempenho depois com novos dados, né? Então, aqui eu vou verificar se tem outlier, se tem algum valor que ainda precisa ser tratado. A gente já tirou aquelas colunas que eram irrelevantes, a gente já preencheu o valor que era faltante e a gente excluiu os valores que eram inconsistentes. Mas ainda assim pode ter algum valor aqui que a gente precisa trabalhar. Então, lembra que eu falei lá da PyPlot, a gente chamou ela de PLT, ela gera alguns gráficos, então a gente vai gerar aqui, ó, chama o df dataset e pede para ele gerar os gráficos aqui. Então, aqui simplesmente ele vai gerar um gráfico diferente para cada atributo. Atributo, gente, é o mesmo que coluna, tá? Então, para cada uma daquelas colunas, ele está gerando um boxplot diferente. Então, olha só, comprimento de sépala está aqui, largura de sépala, comprimento de pétala, largura de pétala. O primeiro tracinho é o valor mínimo, o tracinho aqui de baixo. O tracinho de verde é a mediana e o tracinho de preto superior é o valor máximo. O que é importante vocês entenderem aqui? Que eu tenho um padrão nesses dados, né? Então, olha, os meus comprimentos de sépala estão variando aqui de -1 a 1,5, mais ou menos. E aí eu tenho uma bolinha lá em cima, perto de 10. Provavelmente isso aqui é um erro no meu dataset. Não deve ter uma pétala com mais de 10 centímetros se todas as outras estão indo com menos de 2. Então, provavelmente isso aqui é o que a gente chama de outlier, que é um valor muito diferente do que é padrão. Um exemplo que eu sempre trago é, por exemplo, de temperatura quando a gente está analisando seres humanos. O padrão é que a nossa temperatura varia ali em algo entre 35, 37, se está com febre vai até 40, 40 e alguma coisa. Se tem um valor ali 150, provavelmente esse valor está errado. Não vai ter ninguém que vai chegar lá com 150 graus de febre, né? Então, a gente tem que decidir também o que a gente vai fazer com essas informações. Então, aqui vocês podem ver que tem duas bolinhas que estão muito acima do valor máximo. Então, lembrando que esse risquinho preto aqui é o valor máximo desse atributo. E essas bolinhas aqui em cima estão muito acima do valor máximo. Pode falar, Thaline. O retângulo azul é onde está a maior quantidade de amostras? O que é o retângulo azul? Tá. Aqui a gente tem primeiro, segundo e terceiro quartil. O verde é a média, né? E o quadrado inteiro, o retângulo, é realmente a concentração maior dos seus dados. A concentração total, na verdade, né? Onde estão distribuídos os seus dados. Então, você pode ver, por exemplo, que em comprimento de sépala, essa distribuição tem um valor menor. Então, está ali muito mais próximo de 0. Quando a gente vai para comprimento de pétala, esse valor já tem uma distribuição um pouquinho maior, né? A gente já tem os valores variando um pouco mais. Obrigada. De nada. Aqui a gente continua com outros gráficos. Agora, o Scatter Matrix, ele é um gráfico também lá da biblioteca Pandas, e ele vai mostrar a dispersão dessas amostras. Lembra que a gente tem 146 amostras. Quando a gente fez lá o Describe, a gente viu que a gente tem 146 amostras. E aqui ele faz essa distribuição com todas as amostras.
Eu não vou entrar muito em detalhe nesse gráfico aqui, porque tem um pouquinho melhor. Pode falar, Manuel. Professora, quando eu coloquei para executar esse segundo gráfico, deu erro aqui. Aí eu copio o erro e coloco ali no... Talvez você não executou algum anterior. Primeiro confere se você executou todos os bloquinhos anteriores a esse, se todos estão com essa setinha verde. Certo. Isso era uma pergunta, assim, a gente vai ter que fazer segmentado ou depois pode colocar num código cheio? O ideal é que você segmente, foi Vinícius que falou? Isso, Vinícius. Normalmente a gente segmenta, por quê? Para ficar fácil de identificar erro. Então, quanto mais separadinho, ó, essa função aqui só plota o gráfico, essa outra função aqui só calculou a média. Quando dá um erro, fica fácil de você ver onde que o erro está acontecendo. Se você copia tudo isso e coloca num bloco de código só, dá o erro e fica muito difícil de você achar onde é esse problema. Quanto mais vocês que estão começando a ter o contato com a linguagem agora, o que eu indico é fazer tudo mais separadinho possível. Tá bom, obrigado. Tá bom? Não é que é errado fazer tudo junto. Se você colocar tudo junto, vai funcionar. O problema é quando não funcionar, você conseguir descobrir por que não está funcionando. Professora, eu conferi, todos foram executados. Aí eu coloquei para rodar novamente, para executar e não foi. Está dando esse erro aí. Ó. Eu não estou conseguindo ver a sua tela. Deixa eu ver o que está dando. Zero size array. Ele está dando... talvez, Manuel, tenha desconectado o seu drive. Porque está vendo que ele está dando que tem um array, um array de tamanho 0. Então, não tem como ele fazer isso. Então, provavelmente, ele não está com o seu arquivo aqui. Vai lá no segundo bloquinho de código, onde chama a íris, e executa de novo. Porque pode ser que talvez você não tenha percebido. Gente, quando desconecta, talvez algum problema na internet, alguma coisa assim, ele aparece uma mensagem falando que foi desconectado. E aí, realmente, você perde tudo. Põe no terceiro, esse aqui, exibe um data frame de baixo, só para a gente ver se o data frame está aí. Aí tá, então... mas tá tudo zerado, tá vendo? Alguma coisa aconteceu mesmo, olha só, tá vendo? Aqui, ó, largura de sépala tá zerado. Então, eu indico você carregar o arquivo de novo e executar de novo. Como tem muita coisa, eu indico que agora você acompanhe comigo e depois você tenta executar, tá? Sim, não, tranquilo. Então, esse gráfico aqui, gente, o que eu falei que eu não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ver que com o Seaborn ele fica um pouquinho mais bonito. Então, agora, ó, é o mesmo gráfico, só que em vez de ser usando o PyPlot, é usando a Seaborn. A Seaborn tem um coloridinho aqui que traz toda uma graça. Se eu clicar no gráfico com o botão direito e abrir em uma nova aba, fica melhor para a gente visualizar. Mas é só para vocês verem aqui. Então, lembra, eu falei, as classes são íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. Então, cada uma aqui está com uma cor. E aqui eu consigo ver os atributos. Então, aqui, ó, no canto inferior esquerdo, eu estou analisando largura de pétala e comprimento de sépala. Então, cada gráfico aqui, a gente está analisando 2 atributos e a relação entre eles. E aí a gente vê pelas cores como que está a separação desses atributos para cada classe. Então, a gente vê que a classe azulzinha, que é a íris setosa, está bem mais aqui no cantinho, ela tem umas medidas menores. Já a íris versicolor e a virgínica, elas estão muito próximas, tem pontinho laranja e verde ali, muito misturado. Então, essas 2 classes vai ser mais difícil da gente conseguir separar. E a gente pode ver que isso acontece nos outros atributos também. Quando a gente está analisando os outros atributos, normalmente o azul está um pouquinho mais separadinho e a classe verde e laranja está um pouquinho mais junto. E o que é importante vocês verem nesse gráfico? Está aqui as distribuições dos dados. E aí tem um pontinho verde aqui, ó, muito longe dessas informações que estão concentradas todas as outras amostras. Então, provavelmente, esses pontinhos que estão muito distantes são outliers, são valores que estão errados. Então, como é que a gente vai trabalhar com esses outliers?
Aqui é só um gráfico, aqui eu só estou mostrando um daqueles gráficos que aqui a gente pôs todos os atributos e a relação entre eles, né? Aqui eu estou fazendo o gráfico separado, analisando só 2 atributos, que é o comprimento de sépala e o largura de sépala. Então, olha só, a gente consegue ver aqui todas as amostras, tudo bem concentradinho aqui nesse cantinho, e um verdinho lá em cima, perto do 12, e um verdinho aqui na lateral direita, perto do 10. Então, como que a gente vai fazer para excluir esses valores, que provavelmente são outliers, né? São valores incorretos. Um jeito fácil da gente fazer isso é usando os quartis. Lembra que lá no box plot eu falei que aqui é o primeiro quartil e aqui segundo e terceiro quartil. Então, tudo que está acima do terceiro quartil ou abaixo do primeiro, a gente pode excluir. Porque aqui, ó, no tracinho inferior pretinho, já é o valor mínimo. Tá vendo? A distância entre o valor mínimo e a concentração dos meus dados, e a distância entre essa concentração dos meus dados e o valor máximo. Então, aqui a gente já está dando um espaço bom de variação entre esses atributos. Então, esse valor que está aqui muito acima do meu terceiro quartil, ou que esteja muito abaixo do meu primeiro quartil, eu posso excluir. Então, aqui a gente vai excluir. Aqui eu pus mais alguns gráficos, mas o objetivo é o mesmo, é só para vocês verem essas distribuições dos dados. Aqui, ó, tem um exemplo onde a gente tem dados abaixo do primeiro quartil. Só um minutinho. Então, aqui, ó, a gente observa que tem valores acima do valor máximo e abaixo. Aqui também tem um valor abaixo do primeiro quartil. Então, a gente pode trabalhar com o que eu falei mesmo para vocês. A gente pode excluir tudo aquilo que está acima e abaixo do primeiro e terceiro quartil. Então, aqui são só mais outros tipos de gráficos mostrando as distribuições desses dados. E agora sim, a função para a gente remover esses outliers. Ou seja, a gente vai excluir tudo que está abaixo do primeiro quartil e tudo que está acima do terceiro. Então, aqui essa função. E agora a gente plota de novo o mesmo gráfico. Agora, olha só a diferença. Olha só, esse aqui é o gráfico anterior. Vocês estão vendo aqui a distribuição dos dados e estão vendo que tem essas bolinhas verdes lá, bem dispersas, bem longe de onde estão a distribuição dos dados. Agora, o nosso novo gráfico, olha só, como eu mudei a escala, porque eu excluí aqueles valores que estavam lá muito distantes, eu já consigo ver melhor a distribuição dos meus dados e a gente consegue ver que não tem nenhuma amostra que está lá muito distante das distribuições de cada classe. Agora, a gente já vai entrar na parte de pré-processamento. Então, a gente excluiu dados duplicados, dados inconsistentes, a gente substituiu os valores faltantes pela média, a gente analisou os dados aqui nos gráficos e excluiu o que era outlier. Então, aqui, ó, um outro exemplo que o autor traz para outlier. Se tiver uma pessoa com 500 anos ou um bebê com 300 quilos, vai estar muito divergente dos valores da média. Então, eu posso estar trabalhando com pessoas que têm desde 1 ano até 100, mas 500 anos, provavelmente é um valor errado. Um bebê com 300 quilos, provavelmente também é um valor errado. Então, a gente vai excluir esses valores. Agora, a gente vai dar uma analisada na distribuição desses dados por classe. Por quê? Porque quando eu estou ensinando o algoritmo as características de cada objeto, é importante que eu tenha mais ou menos a mesma quantidade de objetos de cada classe. Por quê? Porque senão ele vai aprender mais aquele objeto que eu tenho mais amostras. Então, um exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver uma vez uma notícia que falava de uma IA racista, que era uma IA europeia que foi criada para identificação de face humana e ela não identificava negro. E aí
veio a manchete era IA racista, né? Mas por que essa IA era racista? Porque ela foi treinada com um conjunto de dados de pessoas europeias, na sua grande maioria brancas, de olho claro. Então, como é que ela ia reconhecer uma pessoa de pele escura se ela não tinha aquela informação na base de dados dela? Então, como eu já falei, os nossos algoritmos, eles aprendem com os nossos dados. Se os nossos dados estão mal representados, ela vai aprender de forma não igualitária para cada classe. Então, o ideal é que a gente tenha uma distribuição por classe o mais igualitária possível. Então, aqui, eu pedi para ele fazer o quê? Um count, né, dos valores por classe do meu DF dataset. E aí ele mostra aqui para mim, e mostra essa quantidade, e mostra um gráfico, né? Então, olha só, da Iris Versicolor eu tenho 50, e das outras duas classes eu tenho 47 de cada uma. Isso aqui depois que a gente já fez aquelas exclusões. No início, se eu fizesse esse mesmo plot aqui, lá logo depois de ter carregado a Iris CSV, eu tinha 50 de cada uma. Só que algumas amostras estavam inconsistentes, redundantes, a gente foi excluindo, a gente terminou com essa divisão. Mas está tudo muito próximo, eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de cada uma das classes, então tá ok. Seria um problema se eu tivesse 200 de uma classe e 20 de outra. Aí realmente ele ia aprender muito sobre aquela classe que eu tenho 200 amostras e ia ficar com muita dificuldade nessas outras classes. Pode falar, Manuel. Professora, só para ver se eu entendi a aplicação aqui, porque quando eu entendo a aplicação, para mim fica mais fácil o aprendizado. Quando eu faço o tratamento dos dados, né, eu faço o processo desses dados, eu consigo contribuir para a parte estatística ou eu posso substituir a parte estatística dos meus dados? Porque, como eu estou vendo aqui, né, por exemplo, tratamento dos dados, geração de gráfico, comparação entre os atributos, né, a linha onde está cada dimensão de atributo, isso a gente fazia nos programas estatísticos, né? Gente, tudo então, que eu fiz até agora, vocês conseguiriam fazer em R, provavelmente, isso, né? Uhum. Sim, mas basicamente seria isso, mas de uma maneira mais explicativa e que eu estou entendendo como que está sendo tratado os dados. Uhum. Sim? Sim, mas o que é o nosso grande objetivo? É que os nossos dados fiquem com a maior qualidade possível, porque eu vou usar esses dados para treinar um algoritmo. Então, Entendi. o que eu estou fazendo? Eu estou limpando os meus dados e deixando ele com a melhor qualidade, porque a próxima etapa é escolher um algoritmo de aprendizado de máquina e treinar ele com esses dados. Treinar para quê? Para que ele consiga distinguir essas três classes. Então, nesse caso aqui, eu vou vou treinar ele, vou dividir esse conjunto de dados, vou passar uma quantidade para treinamento, e aí eu quero ver se esse algoritmo aprendeu essas classes. Então, quando eu colocar uma nova amostra de planta, eu trazer essas medidas, ele vai falar, ó, essa planta aqui é uma íris setosa. Essa outra amostra que você me trouxe aqui é uma íris virgínica. Então, ele vai aprender quais são as medidas que são para cada uma dessas classes. Por isso que é muito importante que a gente faça esse pré-tratamento dos dados, esse pré-processamento, para que eu deixe realmente valores coerentes para cada uma das classes. Então, por isso que a gente tem que ter todo o cuidado aqui. Por que eu falei, esse que está inconsistente eu vou excluir? Porque é melhor eu excluir uma amostra do que eu deixar uma amostra com valor duvidoso. Agora eu entendi, professor. Então, todo esse processo para que eu possa criar um algoritmo com capacidade de identificar cada uma dessas plantas com qualidade e com uma certeza, uma maior absoluta certeza. Então, eu vou limpar os dados para que ela tenha maior qualidade para selecionar. Ok, entendi. Como qualquer algoritmo que a gente escolher, ele é orientado a dados, quanto melhor meus dados estiverem, melhor o algoritmo vai ficar. Então, pode ser que um algoritmo específico vai ser melhor para um determinado problema, mas qualquer algoritmo vai melhorar se a base de dados estiver melhor. Então, se eu pegar essa mesma base de dados e colocar no algoritmo X, e depois eu colocar a base de dados tratada, igual a gente fez, e colocar nesse mesmo algoritmo, é lógico que o algoritmo vai ser melhor depois que eu já fiz o tratamento dos dados.
porque agora eu não coloquei mais inconsistência, não coloquei outlier, não coloquei valor duplicado, então ele vai conseguir aprender melhor sobre esses dados. Tá bom? Aqui, esse último bloquinho é só para fazer uma matriz de correlação e de covariância. Então, primeiro eu calculo essa matriz de correlação e covariância, e no segundo bloquinho aqui eu crio isso em um gráfico de mapa de calor, de covariância e de correlação, mas esse aqui é a função mesmo, é igual vocês fariam no R, isso aqui é apenas uma visualização gráfica disso. Pessoal, então, hoje era esse o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês. O que eu indico que vocês façam? Eu vou disponibilizar esse link lá no Moodle, assim que o Meet terminar de renderizar ele para mim, eu vou disponibilizar ele, e eu quero que vocês executem novamente esse passo a passo em casa. Então, do zero, carrega lá o link, faz o upload do Iris CSV e vai executando cada bloquinho, mas vai executando lendo o que é que está sendo feito ali, vendo se vocês conseguem entender. Conseguiu entender? Lá no Moodle eu deixei uma outra base de dados, que é essa daqui, ó, base de dados de qualidade de vinho. Então, se você conseguiu fazer todo esse passo a passo com a Iris e deu tudo certo, o próximo passo faz uma nova cópia desse collab, renomeia ele lá para qualidade de vinho, e aí vocês vão fazer tudo isso, só que agora com essa base de dados. Então, lá onde vocês tinham aqui o endereço da Iris CSV, vamos lá, no comecinho. Vocês vão substituir pelo de qualidade de vinho e vai executando. Então, tudo que tiver, por exemplo, nome de coluna, igual aqui, ó, eu estava excluindo a coluna ID planta e a cidade de origem. Vocês vão ter que olhar o nome da coluna que vocês querem excluir lá, se vocês querem excluir alguma coluna. Então, é importante vocês irem entendendo o que está sendo feito em cada um, para vocês conseguirem transportar isso para outra base de dados, tá? Então, para a próxima semana, eu quero que vocês tenham pelo menos conseguido executar com a Iris CSV. E tentado executar com o de qualidade de vinho. Não conseguiu? Tragam aqui quais são os problemas que vocês tiveram para executar com ou com a Iris CSV ou com a qualidade de vinho, para a gente ir discutindo os problemas que vocês tiveram, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida na seguinte questão. Lá no início mesmo, quando a senhora explicou sobre abrir no Drive do e-mail estudantil, para ficar salvo o arquivo no Drive, para fazer isso lá. Como eu abri o Meet aqui pelo meu pessoal, não sei se fez isso, mas eu consegui acessar aqui do estudante. Eu já vou pegar isso e vou salvar no meu Drive do Gmail estudante, para poder ir ficando salvo lá? Sim, quando você entrar no Google Drive, seja aqui igual o meu está logado no meu institucional. Então, aqui ele já está salvando no meu Drive institucional. Fica aqui, ó, nessa pastinha que chama Google Colabs Notebooks, na verdade, aqui, ó. Ele já cria essa pastinha, então tudo que eu fizer no meu institucional vai ficar salvo aqui, ó. Tá aqui, ó, cópia de aula 1, pós-graduação. Então, é esse arquivo aqui. Se você tinha feito logado no outro, vai estar lá no outro, mas é só agora você entrar no Moodle já logado no seu institucional e aí já vai salvar no seu institucional. Ótimo, beleza. Tá bom? Certo. Mais algum... Arthur, acho que você levantou a mão também, né? Pode falar. Ô, professor, é por causa que nesse collab que a gente faz a cópia, ele tem meio que a informação falando que a gente quer saber o tamanho da íris, algumas coisas assim. No caso do vinho, como que a gente vai sabendo? Tá. Ótima pergunta. Não vai saber. Na maioria das vezes, gente, a gente não tem tanta informação sobre a base de dados. Então, o que acontece? Eu vou até abrir a base de dados aqui para vocês verem como que ela é. Aí, são as decisões que vocês vão ter que tomar mesmo. Olha só, aqui eu tenho, ó,
valor de acidez, de volatilidade, de citricidade, residual de açúcar, etc. Então, provavelmente, vocês não vão poder excluir nenhuma coluna. Lá no da Iris, dava para excluir porque você sabia que a cidade não vai mudar a espécie da planta. Você sabia que o IDEA não precisava. Agora aqui, a não ser que você seja um analisador de vinho com experiência, você não consegue falar que uma coluna dessa é desnecessária. Né? Eu, por exemplo, não consigo falar, olha, densidade não é importante para eu falar a qualidade do vinho. Então provavelmente vocês não vão excluir coluna nenhuma. Deixa todas. Focar em achar dupla ou número ausente, essas coisas. Só... Isso. Vocês vão só tratar os dados, fazer normalização. Porque olha só, aqui a gente tem escalas de valores muito diferentes. A gente tem valor aqui, ó, em clorídeos, a gente tem valor de 341, enquanto nos outros estão de 0,99. Então, provavelmente são escalas de medidas diferentes. Então, normalizar esses dados vai ser importante. Mas é isso. É por isso que a gente vai fazer com base de dados diferentes, que cada base de dados vai ter ações diferentes. Deixa eu ver, alguém perguntou aí sobre o WhatsApp. Alguém sabe dizer? Não tem grupo de WhatsApp, gente. Mas se vocês quiserem criar, podem criar. Eu só não vou ficar como coordenadora do grupo, né? Mas podem criar para a gente, se precisar mandar algum aviso, eu posso mandar. Se vocês tiverem o contato de todo mundo aí, alguém quiser fazer isso, pode fazer. A Thaline tem meu contato. Aí, a Thaline se dispôs a criar para vocês o grupo. Deixa eu encerrar aqui a gravação.